Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Rodrigo, iniciando uma sequência de vários vídeos, tá? Envolvendo radiologia e anatomia, tá? E também um pouquinho de fisiologia. Eu não vou focar muito em fisiologia, tá? Eu foco mais em anatomia mesmo, né? E em radiologia, que é a minha área, né, de profissão, tá bom? Esse primeiro vídeo eu não vou falar especificamente de radiologia, anatomia, essas coisas. Eu vou falar sobre mercado de trabalho, tá? Porque é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, muitos alunos me perguntam, muitos estagiários me perguntam também, né? Tem muita dúvida e eles pedem para eu gravar vídeo. Ah, pô, professor, grava vídeo a respeito de mercado de trabalho, né? Para que as pessoas possam ter uma orientação, entender melhor como funciona, né? Então, né, atendendo ao pedido, eu estou gravando esse vídeo e eu vou falar de concurso público, tá? E eu vou falar sobre a área da profissão de radiologia, tá bom? Eu vou falar primeiro de concurso público, porque a maioria das pessoas pergunta sobre concurso público, e outra, também porque é uma área que interessa a muitas outras pessoas, não só os profissionais da radiologia, interessa aos profissionais de qualquer área que queira prestar concurso público, né? Então, vou estar falando sobre concurso público primeiro, depois eu vou falar sobre a área, a disponibilidade da área de trabalho de radiologia, que muitas pessoas têm dúvida também, tá? Bom, primeiro ponto, primeira coisa sobre concurso público, né? Vou falar sobre mim, sobre como foi a minha trajetória prestando concurso público. Eu me formei em radiologia, né, há 15 anos atrás, e logo que eu me formei, eu já comecei a prestar concurso público, tá? Porém, os meus primeiros concursos públicos foram um fiasco, foram terríveis, foram horríveis, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas pensam que desde que eu me formei, eu já passava em concurso, já era, sabe? Nossa, todo emprego que ele entregava currículo, eu acho que ele já entrava. Não, negativo, tá? Até porque quando eu me formei, eu era ainda muito jovem, muito imaturo e cometia muitos erros. Erros dos quais eu vou falar aqui agora para que vocês não venham a cometer também, tá? E venham a acordar para a vida. Que foi o que aconteceu. Para eu começar a passar em concurso, a passar em entrevistas boas, de bons hospitais, eu simplesmente acordei para a vida. Eu comecei a entender que eu tinha que pôr um foco e uma determinação na minha vida, senão eu ia ficar sempre no mesmo lugar onde eu estava, né? Primeira coisa a respeito de passar em concurso, tá? Primeira coisa de tudo, né? Entenda assim, você não é mais burro que ninguém, né? Eu ouço muito isso. Ah, professor, mas para mim não dá. Eu sou muito burro, você é inteligente. Você passa porque você é inteligente, olha tanto de coisa que você sabe, né? Olha, coloca uma coisa na sua cabeça. Primeiro, você não é burro, tá? Se você é burro, eu também era na época que eu comecei a prestar concurso, entendeu? Ninguém é burro. Não existe esse negócio de fulano é burro, ciclano é burro. O que existe é uma diferença na velocidade de aprendizagem, tá? Algumas pessoas vão ter mais facilidade para aprender, por exemplo, música. Outras vão ter mais facilidade para aprender português. Outras vão ter mais facilidade para aprender matemática, né? E essa pessoa que tem a facilidade para aprender matemática, talvez tenha dificuldade na música, né? O que é meio difícil. Mas tudo bem, aqui tem facilidade de aprender português, né? Tem dificuldade de aprender música, né? E a pessoa que tem facilidade de aprender música, tem dificuldade de aprender português, tá? Ah, isso é ruim, Rodrigo? Não, isso é bom, né? Graças a isso, nós temos diversas áreas na sociedade, não é verdade? Nós temos médicos, engenheiros, nós temos carpinteiros, nós temos enfermeiros, nós temos profissionais técnicos em radiologia, né? Tem vários profissionais diferentes, isso é ótimo, né? Precisamos de profissionais diferentes na sociedade. Já pensou se todo mundo resolvesse ser médico? Aonde iam estar os engenheiros? Não é verdade?
Então, isso é necessário, que pessoas tenham facilidade em determinadas áreas e dificuldade em outras, para que elas busquem aquilo que elas têm facilidade e busquem se aprimorar naquilo, tá? Só que é óbvio, né, que a gente não consegue estudar só a área que a gente tem facilidade. Por exemplo, na escola, né, no ensino médio, a gente tem que estudar português e matemática. Não tem jeito, certo? Só que eu tenho facilidade em matemática. Eu não posso chegar no meu professor e falar, professor, eu não quero estudar português porque eu tenho dificuldade. Né? Não, eu tenho que estudar português. Eu não tenho como eu fugir disso. Então, em qualquer curso que vocês venham a fazer, vão ter matérias que vocês vão ter dificuldade. Entendam isso, tá? Isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Vocês não vão ter facilidade em todas, tá? Algumas pessoas podem até ter em todas, mas assim, eu costumo dizer que é até uma coincidência isso. Porque é muito difícil isso acontecer, tá? Então, entendam uma coisa, tá? Não vai ser tudo, absolutamente tudo, que você vai ter facilidade. Vai acontecer de você ter dificuldade em algumas matérias, tá? E qual que é o segredo, né? O segredo é o segredo do japonês. O pessoal costuma falar que toda sala de medicina tem um japonês, né? Aí eu também ouço muito, os japoneses são mais inteligentes do que o resto do mundo, né? Não, não são. Tá? Vai me desculpar, mas não são. Os japoneses, não é que eles são mais inteligentes, eles são mais disciplinados. É simplesmente isso, disciplina. Coisa que o brasileiro não tem. Tá? Então, o que eu quero dizer com disciplina? O que eu quero dizer com disciplina? Disciplina que eu quero dizer é você pôr um foco, uma determinação na sua vida e falar, eu vou correr atrás disso e nada irá me impedir. Tá? Quando eu falo nada, não é só o desânimo das outras pessoas falando que você não vai conseguir. Que a gente ouve muito por aí, né? Não escute o que os outros falam. Tudo bem, isso é importante. Mas o nada que eu falo é também o Facebook, o joguinho do celular, o jogo do videogame, o programa de televisão, a série do Netflix. Você está entendendo? Essas coisas te param, essas coisas roubam o seu tempo. Entendeu? Essas coisas tiram o seu foco. Enquanto você não traçar um foco na tua vida e falar, eu quero isso e eu vou lutar, eu vou batalhar até eu conseguir, você nunca vai conquistar nada. Tá? Então, gente, primeira coisa, você quer passar num concurso? Eu vou pôr um foco na minha vida. Eu quero passar em concurso. Tá? Beleza, você tem um foco, você não vai olhar mais para nada, tá? Esquece o resto. Tá? Mas eu quero passar em concurso, mas eu também quero ao mesmo tempo fazer um curso de, sei lá, de música. Não dá. Não dá. Tá? Você vai dividir a sua atenção. Tá bom? O seu foco agora é passar em concurso. Depois que você passar no concurso, você entra no curso de música. Tá bom? Por causa do percentual de uso do seu cérebro. Certo? Se você quer passar em concurso, foca 100% do seu cérebro naquilo. Isso vai te ajudar muito, tá? É como se você usasse toda a tua energia naquilo. Isso vai potencializar o processo, tá bom? Não divida a sua atenção, tá bom? O problema é esse. Muitas pessoas dividem a atenção, tá bom? Então não divida a sua atenção. Outra coisa muito importante, tá? Tá, eu tenho um foco, beleza? Eu tenho um objetivo. Segundo passo é você manter esse foco. Muitas pessoas desanimam, a grande maioria desanima. Ou seja, põe um foco, tá ansiosa, bacana, beleza, não vou mais me distrair com nada, nem com televisão, nem com videogame, nem com WhatsApp, nem com Facebook. Mãe, não vem bater na porta do meu quarto porque eu vou estudar e pronto, acabou. Legal, bacana, põe um foco. Só que desiste no meio. É óbvio. Estudar não é uma coisa assim que, nossa, é maravilhoso. Tem gente que ama, mas tem gente que não gosta. Aliás, a grande maioria das pessoas não gosta, porque estudar nem sempre é uma diversão. Tá? É necessário, mas nem sempre é uma diversão. Tem gente que ama, mas tem gente que não gosta. É uma necessidade, a gente precisa estudar. Se a gente quiser crescer profissionalmente e intelectualmente, a gente tem que estudar, a gente tem que ler. Não tem como achar que vai crescer profissionalmente, intelectualmente, simplesmente na tua casa de braços cruzados, né? Assistindo série do Netflix.
O máximo que você vai adquirir conhecimento é sobre as séries do Netflix. Né? Quando você entra numa roda de amigos para conversar sobre séries do Netflix, você vai saber tudo. Vai ser maravilhoso, mas é só isso. Tá? Então, o desânimo. Vença o desânimo. Várias horas você vai estar estudando e você vai falar, eu não aguento mais, eu estou de saco cheio, eu não quero nem saber, eu vou sair. Entendeu? Isso é normal acontecer. Tá? Porém, isso é um domínio, um autodomínio da tua mente que você tem que adquirir. Tá? Você tem que dominar a tua mente a ponto de falar, não, quem manda aqui sou eu. Tá? Eu não vou deixar as distrações me abalarem, não. Eu vou estudar. Agora é hora de estudar. Tá? Outra coisa da disciplina dos japoneses que eu estava falando, horário. Tá? Você tem um horário para estudar. Você tem que pegar um horário do seu dia e falar, esse horário eu vou estudar. Eu vou estudar, eu não vou conversar, eu não vou olhar o WhatsApp, eu não vou olhar o Facebook, eu não vou fazer nada, eu não vou jogar, não vou fazer nada, eu vou estudar. Então você tem que estipular um horário da tua vida para isso, tá? Não saia desse horário, fique nesse horário, não ultrapasse também esse horário. É importante, tá? Do mesmo jeito que você tem que respeitar essa disciplina do horário, você também não pode extrapolar essa disciplina do horário, porque conheço pessoas que estudam demais, aí também já não é saudável, tá? Você tem que estipular um horário saudável para estudar, tá bom? Não ultrapasse esse horário. Professor, qual é esse horário? Quantas horas por dia eu devo estudar, né? Para concurso público, eu costumo estudar cerca de 2 a 3 horas por dia, tá? Mas de maneira disciplinada, ou seja, estudar todos os dias, né? Todos os dias, certo? Se o concurso estiver aberto, ou seja, se já estiver aberto, né? Com inscrição e tudo, eu te indico a estudar todos os dias mesmo, até sábado, domingo e feriado, tá? E estudar bastante, né? Talvez até mais, até 3, 4 horas por dia, dependendo da sua disponibilidade. Não é todo mundo que consegue estudar tudo isso, não é verdade? Se você não consegue, estude o máximo que você consegue. Ah, Rodrigo, eu só consigo 1 hora. Estude 1 hora, mas estude 1 hora. Nessa 1 hora, não se distraia, tá? Nessa 1 hora, estude, tá bom? Ah, Rodrigo, eu tenho muita dificuldade para aprender determinado assunto. Nesse caso, você tem que buscar ajuda, tá? Uma das ajudas muito boas, YouTube. Muitos professores bons, né? Mas também, ao mesmo tempo, professores que, aliás, não eram nem professores. Aliás, tem pessoas que às vezes tentam ajudar, né? Mas não têm o conhecimento para tal. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Olhe os comentários, veja os comentários, o que as pessoas falam dos professores, né? Se você vê que é algo que está fugindo do normal, né? Não aceite, não assista, tá? Mas o YouTube é uma ferramenta muito boa, né? Que pode te ajudar muito. Me ajudou muito em muitas matérias, em muitos assuntos, até da faculdade, tá? É assim, o YouTube é muito bom, né? Porém, não é só YouTube, né? Às vezes, mesmo com o YouTube, as pessoas falam, professor, eu ainda não estou entendendo, não consigo entender. Ok, tudo bem. Aí, neste caso, é melhor você procurar a ajuda de alguém, tá? Ou de um profissional, ou de um professor, ou de um colega seu que tenha facilidade, tá? Mas procure ajuda, tá bom? Reconheça que você não consegue, que você essa fragilidade. Não adianta, o problema das pessoas também é esse, o orgulho. Elas não querem pedir ajuda, tá? O brasileiro é orgulhoso, ele quer mostrar que ele consegue sozinho, que ele não precisa de ajuda. E isso é uma coisa totalmente boba, tá? Porque, na realidade, todos nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda. Em determinados assuntos, não tem jeito. Fomos feitos para viver em sociedade, não para viver isolados. Correto? Por isso que as salas de aulas têm muitos alunos. E é até saudável que tenha, porque um colega ajuda o outro. E é normal isso, né? Então, busque ajuda, procure ajuda. Não fique simplesmente achando assim, eu sou burro, é um assunto fácil de entender, né, vou passar vergonha, meu colega vai rir de mim porque é fácil de entender e eu não entendo. Não. Se for seu amigo de verdade, ele não vai rir de você. Tá bom? Então, presta atenção. Tá? Se tem dificuldade, pergunta, corre atrás, tira dúvida. Tá?
Não fica simplesmente achando que, tenho vergonha, né? Sou tímido. Vença isso. Se você não vencer isso, você não vai conseguir avançar nesse quesito de concurso público, tá bom? Outra coisa importante para concurso público são as matérias que você tem que estudar, né? Então, abriu o concurso público, o que você vai fazer? Você vai lá no edital do concurso público e vai pegar tudo que vai cair, tá bom? Tudo. Específico, matérias específicas, português, matemática, atualidades, conhecimentos gerais. Você vai pegar tudo e vai fazer uma lista, tá bom? Tema por tema. Então, por exemplo, português, vai estar lá, gramática, né? Interpretação de texto, acentuação, né? Concordância verbal. Vai ter vários quesitos. O que você vai fazer? Você vai pegar uma lista com tudo que vai cair, cada partezinha vai ter que estar na sua lista, tá bom? E você vai estudar um por um, tá bom? Um por um. E conforme você for estudando, e você for entendendo, e você for exercitando, e você acertar os seus exercícios, você vai riscando. Por que você vai riscando? Porque cada um que você for riscando quer dizer que você já dominou. Então não risque se você ainda não o dominou. Se você ainda tem dúvidas, você ainda não risca. Você continua estudando até não ter mais dúvidas, até não restar mais dúvidas, tá bom? Isso é muito importante. Você tem que estudar tudo que vai cair no concurso, tá bom? Ah, professor, eu estudo mais o que e menos o que? Você estuda mais o que você tem dificuldade e menos o que você tem facilidade, tá? É simples assim. Então, tudo que você tem facilidade, você na realidade não vai nem estudar, você vai relembrar, né? Agora o que você tem dificuldade, você tem que pegar pesado, tá bom? E outro detalhe, gente, pelo amor de Deus, tem que estudar tudo, tá? Eu vejo muitas pessoas assim, abrir um concurso para radiologia, tá? Eu vou dar o exemplo da radiologia, mas isso serve para qualquer área, tá bom? Abrir um concurso da radiologia, nossa, eu vou estudar muito a área específica porque é o que vai pegar. Não vai pegar. A área específica, quase todo mundo vai acertar quase tudo, tá? Já vou te advertir. Porque é a área que você mais estuda, entendeu? É a sua profissão, você convive com ela, é mais fácil de acertar. Então não é a área que vai pegar. A área que vai pegar é a área que as pessoas menos estudam, tá? Que é a área que as pessoas não gostam de estudar. Vou dar um exemplo, matemática, tá? O brasileiro não gosta de estudar matemática, a grande maioria, tá bom? Então, como é uma área que ninguém gosta, as pessoas não sentem prazer em estudar, não gostam, ela faz a diferença, porque um monte de gente erra matemática, porque não estuda, tá? Então, se é a área que todo mundo erra, é a área que você tem que acertar, tá bom? Então, pensa assim, eu tenho que estudar mais a área que eu sei que eu tenho mais dificuldade, né? A área que eu menos gosto é matemática, é a que você mais tem que estudar, então, tá? É aí que vai fazer a diferença, entenda assim, tá bom? Então, não pense que você não vai conseguir porque é difícil ou coisa do tipo. Tá? Eu também pensava assim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que não é assim que funciona. Eu comecei a entender que eu precisava buscar alternativas para aprender. Tá? E aí, quando eu entendi isso, que eu comecei a fluir em determinados assuntos. Tá? Matemática não era o caso. Matemática eu gosto, então para mim é fácil. Tá? Agora, por exemplo, português. Eu detesto português. Tá? Porém, eu entendi, eu compreendi que eu precisava dar uma atenção especial para a matéria de português, por exemplo, né? Para poder passar em concurso. Então, eu o fiz. Eu peguei tudo aquilo, eu peguei os editais de concurso e comecei a estudar tudo aquilo. Sabe? Coisa por coisa. Comecei a entender o que é aquilo. O que é sintaxe? O que é? O que é? Comecei a procurar entender o que era. Tá? Não só aprender, mas entender o porquê das coisas. Isso é importante também. Tá? E aí começou a ficar fácil, começou a melhorar. Tá? Outro detalhe extremamente importante para concurso, anota aí. Tá? Não estuda só quando tiver concurso aberto. Tá?
As pessoas que passam nos concursos, né? Não vou falar que são todas, mas muitas pessoas que passam nos concursos, que passam em todos, que passam em primeiro, segundo, que vivem passando em concurso, que o povo chama de concurseiros, né? Essas pessoas não estudam só quando tem concurso aberto, não. Elas estudam o ano todo, tá? Sabe por quê? É óbvio, quanto mais você estudar, mais o teu cérebro articula o tema. Quanto mais ele articula o tema, mais fácil vai ser de você lembrar dele na hora da prova, tá bom? Se você deixar para estudar só quando o concurso está aberto, o seu cérebro vai ter que fazer um esforço muito grande para poder manter, né, na faixa de consciência aquele tema, certo? Se você estuda o ano inteiro, aquilo fica habitual para o teu cérebro, ele não precisa se esforçar. Então você vai ler a questão e você vai saber a resposta de maneira fácil, tranquila, sem precisar esforçar a mente. Entendeu? Então presta atenção nisso também, tá? Lembrando que todas essas coisas que eu estou falando agora não servem só para concurso público. Serve também para vestibulares, tá? Se você quer prestar vestibular, todas essas regras que eu estou te falando aqui agora, idem, tá? Serve do mesmo jeito, tá bom? Garotada aí do vestibular, pô, Rodrigo, eu já estou tentando passar em vestibular há anos, eu não consigo, né? Já passei para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, mas para medicina, que é o meu sonho, eu não consigo. Por que eu não consigo? Assista esse vídeo, tá? Presta atenção no que eu estou falando, que você vai entender o que está acontecendo na tua vida, tá? É difícil, mas não é impossível, tá bom? Foco e determinação. Quanto mais foco e determinação você tiver, mais fácil e mais rápido você alcança o seu objetivo, tá bom? Então, não gaste sua energia em coisas desnecessárias quando você tiver com foco e com objetivo, tá bom? Outra coisa importante, alimentação, tá? Alimentação. Eu não sou muito aprofundado nesse quesito de alimentação, mas eu já li alguns artigos científicos que dizem que a nossa alimentação interfere totalmente no nosso aprendizado, tá? Então procure se alimentar de maneira balanceada e correta, tá bom? Sem excessos, né? Procure se alimentar com alimentos variados, né? Alimentos naturais também, né? Não fique comendo só coisas industrializadas, né? Tem que comer verdura, legumes, não adianta, tá? Procure se alimentar de maneira balanceada, sabe por quê? Porque cada alimento diferente possui um nutriente diferente, certo? E o seu organismo precisa de todos esses nutrientes. Sendo assim, se alimente de maneira correta, né? Não fique comendo só doce, ou então só carboidrato. Isso não faz bem para você e não faz bem para o seu aprendizado também, tá? Não sei explicar o processo químico científico disso, mas eu li a respeito e realmente faz diferença, tá? No dia da prova, é interessante você consumir carboidrato, tá? Por quê? Porque o teu cérebro, né, ele usa glicose e oxigênio, né, como combustíveis, né, para produzir impulsos elétricos, tá? E o nosso cérebro usa muita glicose e muito oxigênio, tá? Então, o carboidrato vai fazer com que você esteja abastecido, né, de açúcar, glicose, né, para não faltar na hora da prova, tá? Nunca faça uma prova em jejum, nunca, tá? Se alimente antes de ir para a prova, tá bom? Não coma coisas que vão fazer você ficar enjoado, não coma coisas que vai fazer você passar mal, lógico, né? Coma alimentos que vão, que você já sabe que não vai fazer você ir no banheiro, que você já sabe que não vai fazer você passar mal, sentir ânsia de vômito. Coma aqueles alimentos que você sabe que você come de manhã e não faz mal, tá? Habituais, tá bom? E tem que ter carboidrato nesse meio, que o carboidrato vai te ajudar, tá? Açúcar, carboidrato, né? Vai te ajudar, no caso, no seu raciocínio, vai melhorar porque você vai estar abastecido com o combustível do cérebro, tá bom? Então entenda isso. Outra coisa importante, não se estuda no dia da prova, tá? De preferência, nem no dia anterior. Então, se você não estudou lá atrás,
né, agora, em cima da hora, não adianta mais estudar, tá bom? Não pense que eu vou conseguir decorar um dia antes. Não vai, tá? Isso só vai forçar o teu cérebro a decorar aquilo que você precisa aprender e vai ocupar o espaço da memória que você precisa para articular o que você já sabe. Isso vai prejudicar você, tá bom? Então é perigoso você esquecer aquilo que você está decorando e ainda por cima, aquilo que você já sabe ficar defasado. Então não faça isso, tá? Estude o ano todo, tá bom? Nem que for 1 horinha por dia, mas estude todo dia, tá? Lembra dos japoneses? Eles não são mais inteligentes do que nós. Não são. Isso não existe, tá? O mesmo cérebro que está dentro da caixa craniana deles está dentro da nossa, tá bom? A diferença é a disciplina, tá? O japonês, desde pequenininho, ele já é acostumado, já é ensinado pelos pais a estudar de maneira regrada. É muita disciplina lá, né? Então a família tradicional japonesa é muito rigorosa. Por isso que eles chegam a esse, né, a esse nível de conhecimento e chegam também a conquistar grandes cargos. É simplesmente por isso. Não é porque eles são mais inteligentes. Todo japonês é inteligente. Não, não é isso. Não tem nada a ver, tá bom? A mesma inteligência que tem dentro dele, tem dentro de você, tá? E cabe a você escolher se você vai querer ou não usar essa inteligência, né? Se você vai ser um preguiçoso intelectual ou você vai se articular e vai começar a entender que parado e desistindo e desanimando, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá ok? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse tema, podem me perguntar, né, nos comentários, eu respondo, tá? Posso estar ajudando vocês. Essas foram algumas dicas, né, sobre concurso público, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou esclarecer, tá bom? Agora eu vou falar sobre a área da radiologia, sobre o mercado de trabalho da radiologia, tá? O mercado de trabalho da radiologia, gente, ele sofre o mesmo drama que todos os outros no Brasil, tá? Não é diferente da radiologia com a enfermagem, não é diferente também no caso da eletrônica. Todas as áreas voltadas para a área técnica, até para a área universitária também, tá bom? Estão sofrendo problemas, tá? Então as pessoas falam assim para mim, a radiologia é muito fechada, é muito difícil de entrar na radiologia. Do mesma maneira que é difícil entrar na radiologia, está difícil de entrar nas outras áreas também. Então, é uma realidade para tudo, né? Para todas as áreas. Tá difícil, o mercado de trabalho tá difícil, tá? Porém, quem consegue arrumar emprego, né? Quem consegue fazer diferença, né? As pessoas que fazem, que se mostram mais prestativas, mais educadas, mais responsáveis, tá? Nem sempre vai ser o mais inteligente, tá? Vai acontecer de ser, às vezes, a pessoa mais prestativa, a pessoa mais pontual, tá? Já vi casos de ter 2 pessoas concorrendo o mesmo cargo, as 2 eram estagiárias, porém, uma era muito inteligente, assim, em questão de muita facilidade em questão de posicionava muito bem, né? Porém, chegava atrasado. E tinha outro que já não era tão ágil com posicionamento, porém, chegava no horário. Esse que chegava no horário entrou, tá? Então, não tem jeito, né? Outra coisa importante, né? Na radiologia tem aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Isso é uma verdade, tá? Mesmo depois que você se forma, né? Mesmo que você tiver feito um excelente estágio, eu fui responsável, eu cheguei no horário, eu fui educado, eu aprendi os posicionamentos, eu aprendi a atender o paciente bem, fiz tudo que eu tinha para fazer, eu fiz a lição de casa, né? Ótimo, acabou meu estágio, vou ficar em casa esperando o emprego aparecer. Não, tá? Isso não dá certo. Você pode até ficar em casa esperando o emprego aparecer, mas não vai aparecer, tá? Vai ser muito difícil disso acontecer. Porém, né, se você resolver se manter inserido no meio, tá, vai ser mais fácil. O que eu quero dizer com isso? Estágio voluntário, né? Continuar
pelo menos visitando os lugares onde você fazia estágio, continuar em contato com os técnicos com quem você fez amizade, com quem você fazia estágio, tá? Então você tem que continuar ainda inserido de alguma forma no meio, tá? Seja ela qual for. Se você desaparecer, por mais que você tenha sido um top de um estagiário maravilhoso, tá? Você não vai ser lembrado. Isso aconteceu comigo, tá? Não comigo como estagiário, comigo como profissional. Havia um estagiário que fazia estágio comigo, né? E esse estagiário era excelente, ele era educado, ele era prestativo, ele era ágil, interessado, né? Aprendeu muito bem, aprendeu assim de maneira espetacular, foi muito bem, né? Só que ele se formou e desapareceu, simplesmente sumiu, não sei para onde ele foi, não tive mais notícias dele, né? E aí foram entrando outros estagiários, e sai estagiário, e entra estagiário, e o tempo foi passando, né? E um belo dia surgiu uma oportunidade. Me ligaram e falaram, Rodrigo, eu preciso de um estagiário bom, excelente, o melhor que você tiver, tá? Só que tem que ser estagiário, porque ele vai se formar e aí nós vamos contratá-lo e queremos ele estagiário, por quê? Porque estagiários vencem vícios de outros lugares, né? Ou seja, o estagiário é uma fita virgem, né? Um CD virgem. A gente vai gravar o que a gente quer, né? Eu falei, tá bom, beleza, eu vou arrumar para você. Aí eu te pergunto, eu lembrei daquele cara? Não. Eu lembrei daquele estagiário que estava atualmente comigo, né? Também era responsável, também era educado, porém não tinha o mesmo nível, né, de agilidade do outro, né? O outro era mais ágil, era mais esperto. Esse tinha um pouco mais de dificuldade, tá? Porém, isso não quer dizer que seja um mau estagiário. Não, era um bom estagiário também. Mas qual que era a diferença? A diferença é que ele estava ali. Ele estava no lugar certo, na hora certa, tá? Então, outra coisa que eu percebo é isso. As pessoas simplesmente abandonam a profissão, somem, desaparecem e acham que a culpa é da profissão, tá? Não é da profissão, tá? Questão de quantidade de vagas. É óbvio que na radiologia vai ter menos vagas, tá? Por quê? Vamos pensar da seguinte maneira. Um hospital com uma sala de raio-x, tá? Um hospital de pequeno porte, vamos colocar assim. Esse hospital, ele tem pronto-socorro, ele tem centro cirúrgico, ele tem alas de internação, ele tem UTI, correto? E tem o raio-x. Então ele tem um monte de setores e o raio-x, correto? Esses monte de setores são preenchidos por quê? Por enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e profissionais administrativos e médicos, né? Aí também tem os fisioterapeutas e tal. Mas é óbvio, né? Centro cirúrgico, tem enfermagem? Tem. UTI, tem enfermagem? Tem. Alas, tem enfermagem? Tem. PS, tem enfermagem? Tem. Quantos em cada um desses? Vários. UTI, se for uma UTI grande, ela vai ter 4, 5 técnicos de enfermagem trabalhando no mesmo período. Isso eu estou falando só da enfermagem, tá bom? Imagina o resto do hospital, tá? Imagina o resto do setor. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? É óbvio que a enfermagem vai ter mais vagas, porque tem mais demanda, tem mais necessidade de profissionais. O setor de radiologia, lembra que eu falei, uma sala só, né? Vão ter exatamente 7 técnicos. Por que 7 técnicos? É um técnico para cada 24 horas que esse setor precisa funcionar, né? São 7 dias da semana, são 7 técnicos. Só vai precisar disso. Não vai precisar mais do que 7 técnicos, tá? E um supervisor e, quem sabe, se for um serviço de revelação manual, um profissional auxiliar de radiologia em câmera escura, tá? Só isso, né? E o que vai acontecer? A demanda de contratação, quando aparecer uma demanda de contratação, vai ser de um técnico. Porque um dos técnicos pediu demissão, ou um dos técnicos se aposentou. É óbvio. Enquanto vai surgir 6, 7 vagas de enfermagem, vai surgir uma de raio-x, tá? De radiologia. Enquanto surgir
30, 40, 50 vagas de enfermagem com concurso público, vão surgir 2 de radiologia, 3. Tá? Então, essas coisas não podem te desanimar. Tá? Outra coisa que eu costumo falar para a pessoa que quer entrar numa área nova. Tá? Seja qual for a área, não só a área da radiologia, qualquer área. Pesquise, tá? Pesquise, vá conhecer o mercado de trabalho, tá bom? Vai ver como que é a vida do profissional. Não queira só saber das coisas boas da profissão, tá? Não queira só saber disso, queira saber das coisas ruins também. Toda profissão tem suas partes ruins. Não existe a profissão dos sonhos, tá? Por mais que pareça ser, tem profissão que tem seus problemas, tá bom? Então procure saber. É melhor você ganhar menos, mas estar trabalhando numa área que você gosta, do que ganhar mais e trabalhar numa área que você não se identifica, tá? Vá até um local, converse com um profissional da área, fala como que é trabalhar em um hospital público. É legal, não é? Quais são as partes ruins? Faça uma entrevista com o camarada, tá? Procurem saber, gente. Procurem saber. Eu vejo muita gente. O que você quer fazer da vida? Medicina. Ah, não, medicina. Não sei o que, medicina. Eu ouço muito. As pessoas terminam o curso de radiologia, agora eu vou estudar medicina. Eu falo, não, ótimo, que legal, muito bacana você ter um sonho, um objetivo. Só que você já procurou saber como que é a vida de um médico? Né? As pessoas querem fazer medicina pelo status, né? E também pelo salário. Mas só que no começo a medicina é difícil como todas as outras áreas. Eu conheço médicos que ganham a mesma coisa que eu. E são médicos. Estudaram muito. Né? E estão lá. Por quê? Porque estão começando. Não adianta. Toda área tem suas dificuldades. Medicina também é cansativo, é estressante. Entendeu? Você vai atender pessoas muitas vezes mal educadas. Tá? Ou pessoas que talvez vão ser mal educadas porque não estão se sentindo bem, elas estão doentes. Então você tem que entender. É o seu papel como profissional da saúde. Tá? Então, às vezes, a pessoa faz medicina e fica frustrada depois. Pensando, não era o que eu pensava. Eu estudei 6 anos da minha vida, vou estudar mais ainda, mais para frente ainda tenho a pós-graduação para fazer, e estou aqui infeliz. Porque não é o que eu queria. Estou passando nervoso, estou tendo que trabalhar em 2, 3 hospitais, não estou vivendo, minha saúde está indo para o saco. Não é isso que eu tinha imaginado. Entendeu? Então vem a frustração. Tá? Então, parece ser muito bacana lá no Grey's Anatomy, né? Parece ser muito legal lá na série do Dr. House. Nossa, parece ser muito bacana, né? Ser médico. Mas nós estamos no Brasil, tá? Então, presta atenção. Procura saber como que é a área do médico. Se é isso mesmo que você quer, tá? De repente, você se dá melhor com outra área e não precisa passar por essa frustração, tá bom? Então, fique bem atento. Pesquise. Vá saber como é a área antes de adentrar, tá bom? Eu desejo muita sorte para todos vocês, tá bom? Desejo mesmo que Deus abençoe a carreira de todos vocês e que vocês ganhem inspiração em estudar, tá? E o que eu falei, né? Disciplina. Tenham disciplina. No seu estudo, tenha disciplina. No seu estágio, tenha disciplina. Na sua carreira, que pode ter certeza que você só vai crescer, você só vai para frente. Tá? Não deixe as pessoas te desanimarem. E outra coisa, tá? Não vá pela opinião das outras pessoas. Tá bom? Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque muitas vezes as outras pessoas não conseguiram, ou não conseguem, tá? Ou nem começam, ou nem tentam, e querem já de antemão te desanimar. Entendeu? Não faz não, é muito difícil. Você só vai se estressar. Entendeu? Não é isso, tá? Eu estava falando aqui para vocês, por exemplo, né? Não estou te desanimando. Eu quero fazer medicina. Não estou te desanimando. Só estou falando para você conhecer a área. Mas se esse é o seu sonho, você já conheceu a área, já viu como funciona? Tudo bem, não me importo. Quero ser médico. Ótimo, eu te dou todo o apoio. Vá atrás do seu sonho, tá? Não escute aquela pessoa que fala, você não vai conseguir. Porque a pessoa que fala que você não vai conseguir, ela fala que você não vai conseguir porque ela também não conseguiu. E ela associa o seu fracasso ao dela. Esquece isso. Não escute as pessoas. Tá? Mas é meu pai. Não escuta o teu pai. Tá bom? Não escuta. Estou falando sério. Tá? A tua profissão é tua profissão, não é a profissão do teu pai. Tá?
Você vai ter que sair da casa do teu pai e seguir a tua vida com a tua profissão. Não se esqueça disso, tá bom? Quem escolhe sua profissão é você. Não deixa isso acontecer na tua vida, porque vai ser um problema muito grande para você no futuro, tá bom? Você vai se sentir frustrado, vai se sentir cansado. Algumas pessoas, existem casos até de pessoas que entram em depressão porque eles estão trabalhando em áreas que não gostam e que não queriam estar, tá? Então, faça aquilo que você tem certeza que você vai ter prazer em fazer. Não tem nada melhor do que você ir trabalhar feliz, alegre do que você vai fazer, entendeu? Satisfeito, tá? Porque aí você trabalha com gosto. O seu trabalho não vira um peso, ele vira um prazer. E isso é muito bacana, tá bom? Então, não deixe as pessoas dizerem que você não pode, tá? As pessoas falam isso porque elas não conseguem e acham que todo mundo não vai conseguir. E não é verdade, tá bom? Corra atrás do seu sonho, do seu objetivo, tá bom? Inscreva-se aqui no canal, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike, tá? Pra gente saber. Comenta aí, né? Pra gente aprender com os nossos erros, né? E melhorar aí os vídeos, tá? Não sou perfeito, eu também erro, tá bom? Então, deem a opinião sincera de vocês, né? Se você gostou, curte. Se você não gostou, dá um dislike aí, não tem problema, tá? E se inscreva no canal pra ficar sabendo dos próximos vídeos, clica lá no sininho, tá bom? Que é para saber dos próximos vídeos que eu vou estar lançando. E não se esqueçam, tá? Como eu disse no início do vídeo, escrevam lá os interesses de vocês, né? Os temas com mais interesses, né? Eu vou fazer primeiro, tá bom? Então eu vou dar preferência para os temas que vocês mais pedirem, né? Se eu ver lá, por exemplo, posicionamentos de ombro, né? Muita pessoa pedindo posicionamento de ombro, né? Então eu vou pegar e vou fazer vídeo sobre posicionamento de ombro e vou jogar. Eu vou lançar no YouTube, tá bom? Fica aí a critério de vocês isso. Se eu ver que não tem nada, aí eu vou escolher um tema e vou colocar, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Né? Do oriental, né? Que eu costumo dizer. Já percebeu? Toda sala, por exemplo, de medicina, né? Se você não parar, eu vou te bater. Meu Deus do céu.